Olá, olá a todos que acompanham essa live da Rediteia. Hoje é o Dia Nacional da Educação e nós estamos o dia inteiro fazendo uma série de lives e publicações militando pela educação de qualidade. É uma proposta do Canal Futura, nós somos parceiros e estamos tocando junto essa intenção de discutir educação em tempos de Covid e, claro, a gente não pode deixar de falar de jornalismo. E eu recebo agora Luiz Nachibin, que é um dos maiores jornalistas, videojornalistas, um cara super completo. Eu estou até emocionada de falar com você. Muito obrigada. Seja bem-vindo à nossa live. Eu que digo obrigado. Muito bom estar aqui, Sandra. Obrigado a você, obrigado pelo convite. É um grande prazer, ainda mais nesse dia que é o Dia da Educação. Super obrigado. E eu pensei em chamar o Luiz Nachibin para conversar com a gente justamente porque o Nachibin, ele diz que ele adora audiovisual de qualidade e ele é um cara que está na parceria com o Canal Futura já há muito tempo. Por isso o Canal Futura é o canal do conhecimento, então a gente engloba esse assunto todo na nossa conversa. E eu queria começar conversando contigo, perguntando se você acredita que o jornalismo educa e de que forma o jornalismo audiovisual, que é o que você faz, que é o que a gente tenta fazer na universidade com qualidade, pode ajudar no conhecimento e na educação de uma sociedade. Olha, eu não tenho a menor dúvida que o papel na educação do jornalismo é fundamental. Se o jornalismo consegue educar ou não é uma outra discussão, mas, por princípio, na minha opinião, o jornalismo de qualidade tem que educar, tem que não só informar, como contribuir na formação do cidadão. É informação com formação. Pode ser um acidente de ônibus ali na esquina, pode ser um assassinato em algum lugar, pode ser o que for, o tópico que for, uma tribo indígena na Amazônia. O bom jornalismo tem que formar. Nem sempre vemos bom jornalismo por aí. Então, às vezes, ficamos assim, poxa, mas que abordagem, mas que pegada mais sensacionalista, que falta de tato. É porque o jornalismo, na minha opinião, não está sendo bem feito. Pode ter audiência, né? O jornalismo muitas vezes se guia primariamente pela proposta comercial, e jornalismo muitas vezes é um business, né? Como outro qualquer, né? Que visa lucro, que visa rentabilidade, mas, na minha opinião, os executivos do jornalismo deveriam sempre. É claro que eu falo de uma posição confortável porque eu não sou um executivo de jornalismo, eu sou um produtor independente, claro que tenho o meu ganha-pão também no jornalismo, mas essa duplicidade, né? esse duplo objetivo da informação e da formação deve estar junto o tempo inteiro. Assim, pelo menos é o que eu não sei se eu consigo também, né, ajudar na formação das pessoas quando eu faço jornalismo, mas isso não sai da minha cabeça. Ainda que eu passe informações densas, informações que nem sempre agradem as pessoas, quer dizer, histórias, né, que nem sempre são felizes, claro, o jornalismo não é felicidade. O jornalismo que educa não é o jornalismo que conta só histórias bonitas, fantásticas. Enfim, pelo menos é dessa forma que eu vejo, Sandra. E o Nachibin, para quem conhece pouco o trabalho dele, é um cara que começou a história de se trabalhar com o estúdio dentro da mochila, né? Então, ele começou trabalhando para o Jornal Nacional, fez Globo Repórter inteiro sozinho, muito material para o Canal Futura, fez também outros programas dentro da Rede Globo, e eu queria também que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. A tua mochila agora deve estar um pouquinho mais leve, mas quando começou lá na década de 90 não devia ser fácil, né? Conta muito mais leve. Estou até procurando pela minha mochila aqui, ela tá... Não, eu acho que se eu tentar pegá-la agora, eu vou desmontar aqui a câmerazinha estável. Mas é uma mochila desse tamanho, uma mochila, enfim, que vai até a minha cintura, tranquila, pesa... Eu viajo com... Se eu não despachar uma bagagem de roupa, eu falo viagem porque, em geral, minhas produções têm sido fora do Rio de Janeiro, né? Muitas vezes no Brasil, em lugares mais remotos, ou, na maioria dos casos, pelo mundo. Eu venho fazendo isso desde 1997. Minha primeira viagem nesse modelo, uma pessoa sozinha, uma equipe, entre aspas, de uma pessoa só, foi em 97, quando eu fui para a Índia, atrás de uma história de futebol sem muita pesquisa, não é o que eu estou recomendando para os jornalistas, mas eu tirei férias, eu era repórter da TV Globo na época, e cismei com uma história num estado da Índia, de colonização portuguesa, que é Goa.
E aí lá achei uma história bem interessante, por sorte, o anjo pauteiro da guarda me ajudou, que eram os pioneiros do Brasil no futebol de lá, um técnico, preparador físico e 2 jogadores. E essa história emplacou no Jornal Nacional, como você falou, Sandra, e também no Esporte Espetacular. E desde então eu venho, já são 23 anos, em 94 países na bagagem, andando pelo mundo, atrás de histórias que me pareçam relativamente desconhecidas, atrás de histórias que sejam de alguma forma inspiradoras para as pessoas, como eu falei, não necessariamente felizes, né, porque não necessariamente vivemos uma realidade feliz o tempo inteiro, e eu gosto muito desse modelo de produção, que algumas pessoas chamam de vídeo-reportagem, outras de vídeo-jornalismo, uma só pessoa no campo. Eu digo para alguns amigos que eu sou um aprendiz de antropologia, porque eu gostaria de ficar mais tempo, estou aprendendo a fazer, né? Ficar mais tempo com os meus objetos de estudo, e muitas vezes fico uma semana, 2 ou 3, o que em geral é mais tempo do que uma equipe convencional de jornalismo pode ter com o seu objeto de estudo, porque, claro, eu sozinho tenho mais mobilidade, sou muito mais barato, e consigo, às vezes, me inserir mais nas situações e ficar mais tempo com o que me interessa. E você também é um cara que é um pouco poeta, né? Eu me lembro dos seus textos, eu me lembro da sua passagem para a Índia, tenho lembrança das imagens da matéria, Sério? que são duas, e do seu texto. Eu lembro que você contando que na Índia havia uma sensibilização maior, e eu lembro que você fez uma imagem de um chinelo deixado num templo, e aí a pessoa pega o chinelo e sai, e você dizia assim: na Índia, a ocasião não faz o ladrão. E eu fiquei super emocionada com isso. E mostrando para os meus alunos aquela série Refugiados que você fez, eu não vou me lembrar o nome do país, um país pequenininho. Na África? Na África, que estava fazendo... Eritreia. Exatamente, Eritreia. Você também fala assim, mostrando que as pessoas lá gostavam de futebol e iam para o estádio assistir. E aí você mostra a cena de 2 meninos pulando o muro para assistir sem pagar, e você dizia assim: aqui os ingressos custam entre R$1 e R$5. Quer dizer, você não precisa explicar, você não julga, você conta a imagem. Como é que você construiu isso, de trabalhar um texto tão poético e fazer o casamento perfeito, né? Porque eu sempre digo para os alunos, a gente não pode repetir o que a imagem mostra, porque se a gente repete o que a imagem mostra, a gente está falando que o nosso telespectador não tem condições. Você não faz isso, você complementa com o seu texto, é encantador. Qual é o segredo para conquistar isso? Que bom, Sandra, obrigado pelas palavras. Não sei qual é o segredo, eu invisto muito tempo no texto, na produção do texto. Quando eu comecei a trabalhar como repórter da TV Globo, 94, ainda não era produtor independente, ainda não era vídeo repórter, repórter convencional de esportes. Eu observava muito um repórter que eu admiro bastante até hoje, que é o Marcos Uchoa. Acho que a maioria, né, sabe quem é o Uchoa, e eu ficava, às vezes, assim, extasiado com o fato do Uchoa passar horas trabalhando um texto, e eu pensava, será que ele está fazendo um Globo Repórter? Ele está fazendo... Não, ele estava fazendo uma matéria comum para o Jornal da Globo, ou para o Jornal Nacional, ou para o Globo Esporte, mas investindo o tempo necessário que fosse para dali sair um bom texto. E eu sou... assim, acho que eu tenho uma obsessão, assim, que é aquela coisa, né? O processo de escrever é doloroso, então, eu tenho uma obsessão que é muito prazerosa. Né, se conversarmos com qualquer escritor, acho que todos vão dizer que o processo de escrever é doloroso. Mas eu invisto muito nisso. Não sei, leitura, desde pequeno eu leio muito. Eu me lembro que quando eu comecei a ganhar mesada dos meus pais, com 6 ou 7 anos, eu fazia as contas direitinho para ver quantos gibis eu conseguiria comprar. Comprava Mônica, Cebolinha, Tio Patinhas, tudo que eu gostava na época. Não sei, observação também. Gosto muito de observar filmes e documentários e prestar muita atenção ao texto, daí tirar algumas inspirações. Mas legal que você lembre dessa frase da matéria do chinelinho. É uma das matérias que eu guardo com o maior carinho no coração, maior mesmo. Porque ali foi uma pauta, ali não foi uma pauta, ali, não sei se você sabe dessa história, eu fui para a Índia para fazer um Globo Repórter, sozinho, nesse esquema, vídeo reportagem, em 2001, e aí o Globo Repórter teve uma boa repercussão lá na Globo, e o chefe de redação na época falou, você não tem um material sobrando aí não?
para o Jornal Nacional. Eu falei, caramba, material sobrando para o Jornal Nacional. O meu material bruto, né, o material que a gente filma na rua, está com prestígio. Eu falei, acho que tenho. Eu vou pesquisar. E aí, né, revisei todo o material bruto. Era muita coisa. Eu gravei 30 horas. Eu passei 20 horas. Eu passei 2 meses viajando pela Índia. E comecei a extrair algumas pautas. E a história do chinelinho foi uma que me veio por conta da revisita ao material. Ou seja, eu fui fazer uma coisa que os estudantes de jornalismo nem sempre gostam, que é decupar, né? Redecupar, revisitar o material, rever todo o material, e dali saiu a história do chinelinho, que é uma das minhas... Se eu tivesse que eleger, sei lá, as minhas 5 ou 10, no máximo, histórias favoritas, em quase 25 anos de trabalhos, o chinelinho estaria lá. Então eu vou fazer um pedido para que você coloque a história do chinelinho no seu Vimeo. Para quem está assistindo, ir lá te procurar, Luiz Nachibim, no Vimeo, e poder assistir essa reportagem, porque realmente ela é encantadora, né? E aí eu posso mostrar para os meus alunos e discutir com eles em sala também. Pode, à vontade. Vou fazer isso. Boa. Disponibilizar esse material. Outra pergunta que eu queria fazer é assim. Sim. Eu nunca tinha falado com você pessoalmente, mas parece que eu te conheço. E eu tenho essa sensação de parecer te conhecer porque você está no vídeo. Embora vídeo repórter, atrás das câmeras, você também está na frente das câmeras. E eu tenho 2 questões que são curiosidade mesmo. Como é que você faz para gravar quando você aparece, né, as suas passagens? Nessa reportagem da Eritreia, né? Você está lá comendo, dizendo que as mulheres prepararam uma refeição deliciosa e a gente vê você comendo. Aí você está tomando café. Como é que você faz tecnicamente para isso dar dando certo? Você pede ajuda para alguém que está ali, para o teu tradutor? Conta como é que é o bastidor dessa reportagem para a gente. Em geral, eu peço a ajuda de alguém para se colocar na minha posição. Olha, eu vou me sentar ali para comer. Então, você senta ali para mim, por favor, para eu poder fazer enquadramento, né, estudar a luz, se eu vou ter alguém ao meu lado, fazer um plano de 2 pessoas, um plano meu sozinho, um plano meu chapado na parede, um plano com profundidade. E aí, preparo e gravo. Eu tento ao máximo, me gravar apenas, ao máximo com apenas é quase uma contradição, mas eu me gravo nas situações que me parecem orgânicas, assim, eu não forço muito a barra, ou pelo menos não tento. Era até uma reclamação eventual do Canal Futura, e eu acho que eles tinham razão, né? Tipo, poxa, tenta aparecer mais, as pessoas querem ver quem é o contador de histórias, mas às vezes eu achava que era uma forçação de barra, eu pegar a câmera, colocar, né, no modelo selfie e caminhar pela rua só por caminhar, sabe? E a situação da refeição, do convite para comer alguma coisa, essa situação era sempre me parecia orgânica. Mas sempre também me gerava o seguinte dilema, porque as pessoas queriam que eu comesse, né? As pessoas ficavam às vezes aflitas. Eu me lembro dessa situação na Eritreia, as moças que prepararam a família que preparou a comida para mim, o almoço, e falavam, come sem comer a comida quente e tal, e ao mesmo tempo eu queria me gravar. Em geral funciona assim. Muitas vezes eu perco situações que me pareciam excelentes porque não dá tempo. Situações de refeição não dá tempo. Às vezes, puxa, caramba, que lindo esse ambiente, a comida está interessante, mas eu preciso comer em 2, 3 minutos para sair, por conta de alguma gravação. Em geral é assim. Como é que você dá conta de fazer uma decupagem mental daquele ambiente que você vai filmar? Porque você tem o olhar do cinegrafista e o olhar do repórter. Quando a gente está em dupla, cada um faz a sua parte, embora haja ali, né, uma conversa, uma compreensão. Mas as suas imagens são imagens que você já pensou, que eu vou dizer isso, vou dizer aquilo e vou mostrar essas imagens. E elas são muito cuidadosas do ponto de vista de artístico, criativo mesmo, né? E eu fico me colocando na tua situação, tá ali o café. Enquanto as moças passavam o café, você fez vários takes de vários enquadramentos, vários posicionamentos de câmera, ainda entendeu que você tinha que perguntar, que tinha que tomar o café. Como é que é esse processo? Eu gosto muito de falar isso para os alunos, né? Façam várias imagens de cada objeto. Vai filmar ali uma garrafa? Faz várias imagens da garrafa, paradas, em movimento, que é muito o pensamento do cinegrafista. Como é que que dica você daria nesse aspecto, assim, de decupar uma cena para apertar o REC? É mais ou menos o mesmo processo, Sandra, e é o mesmo processo que eu também falo para os meus alunos aqui na PUC do Rio, vimos uma cena que interessa, pode ser a cena do café,
planos abertos, planos médios e planos fechados. Então, eu começo quase sempre com abertos, né? Abertos básicos, aberto o plano, o contraplano, um terceiro plano aberto, e depois começo a partir para os planos médios e fechados. Enquanto eu estou rodando os planos abertos, vou fazer um plano aberto aqui de 10 segundos, 12 segundos. Eu preciso de uma certa agilidade, então estou já olhando, poxa, tá bonita aquela fumacinha saindo do bule de café. Eu vou, e a luz pela porta está entrando também com uma certa beleza. Eu vou fazer um contraluz da fumacinha do bule, com a câmera apontando para a porta. Então são decisões em série, quase que tomadas eu acho que pela intuição, porque é muito difícil eu chegar numa situação, pelo menos no meu caso, com um certo pré-planejamento, sabe, dos planos. Os planos são decididos na hora, e eu adoro isso. Assim, poucas coisas no meu trabalho me seduzem mais do que o desafio de tomar decisões em série na hora de gravar. Sabe que ano passado, num congresso mundial de professores de jornalismo que eu tive o privilégio de participar, as falas foram todas com relação a que estudantes formamos, que nós temos que formar estudantes que sejam mais independentes, que consigam ser profissionais independentes, porque há uma redução no mercado de trabalho, enfim, nas emissoras. E a gente fala muito em autonomia para o estudante, e aí eu queria trazer para o momento que a gente vive agora. O Covid e esse isolamento que nós estamos vivendo está fazendo com que mesmo profissionais que sempre trabalharam com equipe estejam tendo que trabalhar sozinhos, né, principalmente os que têm mais de 60, mais de 70, mesmo os da televisão que estão isolados, e os nossos alunos também. Você acha que isso é uma transformação do jornalismo que já vem se transformando e que muito mais gente vai virar repórter com um estúdio na mochila? Ah, sem a menor dúvida, Sandra. E acho que, como você bem mencionou, a pandemia e a necessidade de cobrir o que está acontecendo, e a limitação espacial, né, que nós jornalistas temos para cobrir a crise da pandemia, faz com que está acelerando esse processo de transformação no modo de produção, né, abrindo mais espaço para que a gente saia do modo de produção convencional, equipe com 2 ou 3 ou 4 pessoas, para a videoreportagem. Não acho que... Isso eu falo há 20 anos, 23 anos, desde que eu comecei a fazer videoreportagem. Não considerem esse comentário uma ameaça às equipes convencionais. As equipes convencionais são super úteis e vão funcionar bem. É apenas... e esse apenas entre aspas, porque significa muita coisa, uma expansão das possibilidades narrativas, né? Muitas histórias que eu contei foram contadas porque eu estava sozinho. Assim, se eu tivesse que viajar... Bom, primeiro, claro, tem sempre a questão orçamentária, mas eu sei que uma série de histórias que eu contei, boas ou ruins, não importa, foram contadas porque eu estava sozinho. Acho até que esse movimento de transformação, de maior espaço para vídeo-reportagem tem sido lento no Brasil. Eu acho as emissoras de televisão tanto conservadoras nesse processo, mas elas estão se abrindo. Agora, em janeiro, por exemplo, eu fui dar um workshop de formação de vídeo-repórter na CNN Brasil, que estreou no fim de março, né? Isso, no meio de março. Eu fiz um workshop de formação de vídeo-repórteres aqui no Rio, em São Paulo e em Brasília. E são, se não me engano, são mais de 15 vídeo-repórteres que a CNN tem no momento. Eu acho que a TV Globo, por exemplo, deveria ter vários vídeo-repórteres em ação no dia a dia, no cotidiano, e não em situações excepcionais, assim como a Globo News, assim como a Band News, assim como... eles já têm alguns, mas, na minha opinião, isso deveria ser muito mais amplo. Agora, o vídeo-repórter ele tem que ser bem treinado. Não adianta colocar, assim, eu não sou uma exceção, eu ia dizer, ou exceções de pessoas que realmente pegam a câmera e já têm uma base de fotografia, ou, enfim, lidam super bem com essa simultaneidade de apuração, produção, filmagem. Eu não tive esse dom, eu assim, me treinei muito, sabe? Não só fui treinado, quando eu fiz mestrado em São Francisco, Califórnia, e foi lá que eu tomei o gosto por ver o mundo. Eu me considerava um profissional de texto, e lá eu adquiri o gosto por gravar o mundo pelo viewfinder, com a câmera. E depois passei a treinar muito quando eu voltei ao Brasil.
Acho que esse é o processo, esse é o caminho, e não tem mais como voltar atrás. Trabalhar muito, estudar muito, treinar muito. Ó, eu estava tão emocionada aqui de falar com o Nachibin que eu esqueci de olhar para as perguntas, então vamos lá agora. Vamos. Lucas Basílio, ele diz assim: Luiz, foi muito difícil sair da Globo como funcionário e se tornar produtor de conteúdo independente? Você teve medo em algum momento? Não, porque eu era bem mais jovem, eu não tinha filhos ainda. Então, muitas pessoas na época, isso foi no fim de 97, tem 23 anos, várias pessoas falaram, você tá louco, você tem aqui um bom salário, né? A tendência é o seu salário subir, você tem 13º, você tem seguro de saúde e tal. Mas eu tava na época muito assim, certo de que eu queria fazer isso. E eu fiz uma experiência, quando eu fui para a Índia em 97, a história que eu contei agora há pouco, eu fui em julho de 97, nas minhas férias na Globo. Então, eu banquei a minha passagem para a Índia, mochileiro, fui com a minha mochila e deu certo a experimentação. Porque a matéria, o que eu gravei na Índia foi ao ar. E aquilo me deu muita confiança. Então, eu na época não senti medo, não. Muito bom. A Giovana Lucas diz, você costuma viajar já tendo uma história em mente ou as pautas surgem aos poucos? As duas coisas. Na maioria das vezes, com uma pauta em mente, mas uma certa maleabilidade. Não gosto de viajar, seja ir ali na esquina ou viajar para a Eritreia, não gosto de ter uma pauta muito amarrada, né? Às vezes eu trabalho sozinho, eu digo, no projeto, muitas vezes, como nesse projeto dos refugiados, que você citou, Sandra, foi uma produção em 3 países, Alemanha, Sérvia e Eritreia. Éramos só 3 pessoas, eu, o Pablo Carrilho, editor, e a Victoria, que era estagiária. Mas outras vezes, como no caso do Entre Fronteiras, que foi uma série longa, Passagem Para, né, ambas exibidas pelo Futura, há uma equipe grande. E mesmo quando há uma equipe grande, nem sempre eu estou, digamos, acompanhando todo o processo, eu peço para que não me engessem, sabe? Não marquem muitas entrevistas, deixem uma certa maleabilidade. Agora, respondendo à pergunta da... A Giovana Lucas. Da Giovana, a situação que mais me seduz é a da pauta aberta. Ótimo. Adoro. A Gabriele Bonar pergunta. Ela diz, Luiz, uma dica para os estudantes de jornalismo produzirem conteúdo audiovisual sendo repórter e videomaker ao mesmo tempo, como seus trabalhos. Você pode dar alguma dica para eles? Pesquisar conteúdo. Pesquisar muito conteúdo. Ficar antenado para os conteúdos que possam interessar nas redes sociais, às empresas de televisão, aos sites de notícia ou de notícia e entretenimento. Pesquisar. Ter boas histórias, né? Ter boas histórias e oferecer esse conteúdo. Assim, um conteúdo com diferencial. Caramba, não tinha pensado nisso. Pode ser uma boa história aqui que esse jovem jornalista trouxe. Muito bom. A Lene Santos é uma colega minha, jornalista lá do Pará, que me apresentou o seu trabalho. Obrigada, Lene. Ela diz assim, você enxerga o outro. E eu tinha preparado uma pergunta para fazer para você exatamente nesse sentido. A tua subjetividade está muito nas tuas reportagens, né? Como é que é isso, enxergar o outro, ser subjetivo? E como é que foi isso para a Globo, que na década de 90 ainda tinha um texto mais objetivo, né? Às vezes eu era bem questionado, em outros momentos super bem aceito. Essa coisa de enxergar o outro... assim, me deixa extremamente gratificado, porque é o que eu tento fazer, assim, não me colocar acima do outro, né, deixar o pensamento do outro fluir. Em um outro caso, eu posso até assumir o papel de protagonista, dependendo da situação, mas é o outro que me interessa. Eu brinco dizendo que essa coisa de escutar o outro, esse processo em mim aconteceu, eu acho que eu sei quando isso aconteceu. Eu mochilei para Londres quando eu tinha 20 e poucos anos. Peguei minha mochila e fui para Londres com meu melhor amigo. E lá eu comecei a trabalhar num asilo. Eu passei 1 ano e pouco trabalhando num asilo, que era o asilo referência em Londres. E, assim, modéstia à parte, o meu trabalho lá era handyman, eu era o faz-tudo. Troca lâmpada, conserta aquecedor, conserta televisão, E eu não sabia, eu sou de classe média alta aqui do Rio de Janeiro, mal trocava uma lâmpada dentro da minha casa quando era garoto. E eu fui considerado o melhor handyman da história desse asilo em Londres. Por quê?
porque eu ouvia. Eu me sentava com os idosos, com os velhinhos, eu ouvia, eu passava horas ouvindo o outro. Ali, eu acho que ali eu passei a escutar o outro. Assim, eu fico até arrepiado quando eu falo. Que eles ficaram quando você foi embora, então, né? Nossa. Mas é muito importante ouvir o outro, gente. A Júlia Val, ela diz: olá, Luiz, poderia contar um pouquinho qual a maior dificuldade que já enfrentou até hoje produzindo jornalismo dessa maneira diferente, sozinho e com um estúdio na mochila? Abraços. Quem foi que perguntou? Perdão, perdi o nome? Essa foi a Júlia. Júlia Val. Júlia, difícil a pergunta. Eu acho que eu vou citar a Libéria, na África. Eu fui fazer uma produção na Libéria sobre mulheres que tinham participado da Guerra Civil Liberiana, e a Guerra Civil, a pauta era essa, a Guerra Civil Liberiana teve uma particularidade muito forte. 1% do pessoal no front era formado por mulheres. Então, 1 a cada 3 guerrilheiros era mulher. E aí, terminada a Guerra Civil Liberiana, um país já super pobre, Monrovia, a capital, ficou detonada, não havia emprego, e muitas dessas mulheres foram trabalhar na prostituição. Eu fui fazer um documentário sobre isso, em Monrovia. E aí, pedimos todas as autorizações no bairro, digamos, para o chefe do bairro, todos os trâmites, mas a situação, quando fomos gravar à noite, a situação fugiu um pouco do controle. Então, teve muito conflito, gente sendo esfaqueada ao meu lado. Ali, o meu guia chegou a falar para mim, guia tradutor, vamos correr. Eu acho que se a gente tivesse corrido naquela situação, eu não estaria aqui hoje. Falei, não vamos correr. A gente vai encarar um por um, olhando nos olhos, explicando o que está acontecendo, porque as pessoas apareceram muitas pessoas drogadas, questionando o que a gente estava fazendo e me agarrando pela camisa, me pegando, quase me derrubando no chão. E ali eu pensei, acho que se eu não tiver muita firmeza, a coisa não vai acabar bem. Eu acho que foi a situação mais tensa pela qual eu passei até hoje. Teve que respirar e se apresentar, e você passou segurança quando você respondeu o que você estava fazendo. Eu acho que sim. As pessoas me seguravam, eu segurava de volta na camisa, assim, sem violência, mas com veemência, o que é diferente, para dizer, olha só, o que eu estou fazendo aqui é isso, aquilo e ali, qual vai ser o nosso benefício com o seu documentário? Eu dizia com toda seriedade, não sei, mas essa comunidade do bairro, que eles chamam de Red Light District, lá em Monrovia, foi ajudada por um espectador empresário que ligou para o Futura e deu recursos para eles. Enfim, aquela história. O que vai sair? Querem fazer um documentário sobre, enfim, o que for? Talvez surja ajuda, talvez não. Essa é uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Joana Nin, que é documentarista. A gente nunca pode mentir. Mentir, não, claro. A gente tem que ser muito verdadeiro. Isso vai me trazer prejuízo? Não sei. Não sei. Mostrar a minha história pode me prejudicar? Não sei. A outra situação que me veio à cabeça, da pergunta da Júlia, foi no Haiti, quando o Haiti estava numa guerra civil fortíssima, e as pessoas muitas vezes não me deixavam gravar, dizendo que você vai levar mais uma abordagem sensacionalista e ganhar dinheiro em cima da miséria alheia. Aí eu falava, não, abordagem sensacionalista não, mas como a gente vai saber? Eu falei, não sei. Eu te mostro reportagens minhas, vocês olham para minha cara, para o jeito de falar e tentam tirar uma conclusão. Difícil. O Lucas Basílio pergunta, como é seu processo criativo na construção de uma reportagem? Você detalha tudo ou surge muita coisa no momento de gravar? Você já falou um pouquinho disso, né? Que você deixa o olhar livre. Detalho na medida do possível, mas não fico assim muito preocupado em detalhar demais. Não, mas detalhe, se eu tiver várias informações que me deixem mais seguro, mas claro que 20 anos atrás eu me preocupava bem mais com essa segurança da pauta. Hoje em dia, bem mais calejado, bem menor a preocupação. O Gabriel Krambeck, esses dois e a Gabi Bonar conheceram você no Geração Futura. Gabriel, o Lucas e a Gabi. Na nova geração, como alguém pode fazer um autotreinamento como vídeo repórter? O meu autotreinamento, eu queria ser vídeo repórter de esportes, quando eu comecei com essa ideia nos idos de 96, 97. Esporte tem muito movimento. O que eu fazia? Pegava a minha câmera e ia para jogo mesmo, da categoria juvenil ou júnior, porque não precisava de autorização, eu podia ficar à beira do campo, aos sábados e domingos, e filmava todo fim de semana. Eu filmava pelo menos um jogo, geralmente mais de um, para ir pegando a manha,
dos movimentos, do foco, aprender a escrever audiovisualmente, esteticamente. Então, buscar pautas e gravar essas pautas como se fossem verdadeiras, né? Pode ser um churrasco do amigo, mas aí fazer um bom documento sobre, uma boa reportagem, um bom documentário sobre o churrasco do amigo. Treinar. Muito trabalho. A Marilise Basílio pergunta: quais foram as maiores dificuldades que você passou em outros países e tem alguma reportagem que você mais gostou de fazer? As dificuldades você acabou falando ali, né? O que você mais gostou de fazer? As dificuldades são muitas, né? Essa foi, digamos, uma situação a que eu citei na Libéria de risco muito alto. Eu achei ali, me deu um frio na espinha do tipo, pode ser que eu acabe aqui, né? Minha existência acaba aqui. E a que eu mais gostei, olha que difícil. Não sei, eu gostei muito de um documentário que eu fiz na tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru, na cidade de Tabatinga, na Amazônia, quando se iniciou o processo migratório dos haitianos por aquela região. Eu fiquei muito próximo de vários deles, fiquei muito amigo de uma haitiana que acabou sendo a protagonista do documentário, chamada Carline. Estou em contato com ela até hoje. Ela mora atualmente nos Estados Unidos, está tentando o visto de permanência no país. Gosto muito de um documentário que eu fiz em Roraima com um jornalista chamado Jorge, que infelizmente já faleceu. Ele faleceu, é o do jornal que anda, faz a pé. E quando você falou do esporte, eu pensei em você fazendo justamente essa cena. Então, para quem não viu, ele acompanha o Jorge andando, porque o Jorge anda. O trabalho dele é andar vendendo jornal, andar conseguindo patrocínio e andar conseguindo pauta. E aí vai o Nachibim do lado dele, andando plenamente, e ainda consegue falar sem estar sufocado, de cansado, e aquele som lindo. Ele, Jorge, não sei o que, tudo andando. Eu falei para os alunos que parece um walking movie. Tem road movie, ali parece um walking movie. Totalmente, Sandra, é totalmente um walking movie. Outra coisa, eu pego, não tenho feito mais isso, mas pego um objeto qualquer aqui da minha casa, colocava num canto e fazia mesmo, não estou de brincadeira, fazia 20 movimentos de zoom in, depois 20 movimentos de zoom out. Isso eu aprendi, a inspiração veio, não sei se eu contei isso em algum momento, mas veio de uma entrevista que eu fiz com o Bernardinho, muito tempo atrás, e ele dizia, em dia de jogo eu fico assim com a bola, deitado na cama, né, na concentração, assim, fico um tempão assim, brincando com a bola. Eu preciso ter, na hora em que passa algo à minha frente, eu preciso ter a força certa do dedo, o tato certo, para mexer no botão do zoom e ao mesmo tempo fazer a panorâmica enquanto eu me aproximo da imagem. Isso é treinamento, isso é repetição. É como fazendo analogia com o esporte, o cobrador de falta, um bom cobrador de falta, um bom cobrador de pênalti. Põe a bola ali e fica cobrando pênalti depois do treino 30 vezes, 50 vezes. Tem que fazer isso. Sensacional ouvir isso, muito bom. Não tem trabalho fácil, né? Se a gente quer fazer, tem que fazer, tem que trabalhar. E o walking movie, Sandra, né? Por isso que eu me lembrei da história, o walking movie é isso. Assim, em casa, determino um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Vou me locomover por esse corredor da minha casa até chegar àquele quadro. Faço uma vez, ficou péssimo, faço a segunda, na 35ª. Poxa, mas na 35ª, quanto tempo você leva para fazer isso? Não sei, 1h30. 1h30 treinando. Um jogador de futebol não treina 1h30? Por que um vídeo repórter não pode treinar 1h30 ou 2, reservar 1 horinha por dia para fazer imagens? Adorei. Alunos, espero que vocês estejam adorando também, olha aí, ó, é treinar. A Deise L. Weber pergunta: Luiz, como você se prepara para ir em outros países, para preparar as matérias, mesmo sendo os mais rígidos em leis, com restrições com relação à expressão, como, por exemplo, a matéria da África? É uma boa lembrança. A matéria da Eritreia, na época que eu fui, 2 anos atrás, se não me engano, era o penúltimo ou segundo. Penúltimo no ranking de respeito aos direitos humanos, que menos respeita. O último era a Coreia do Norte. De quem veio a pergunta? Daisy. A Daisy, cada situação um comportamento diferente. Na Eritreia tinha um guia que me dizia: filma, não filma. Eu não consegui o visto de jornalista de jeito nenhum, fui com visto de turista. Sabia que não ia prejudicar ninguém, enfim, eu queria mostrar a cultura do país, mostrar
eu não ia falar de assuntos mais delicados. E é isso. Faço uma pré-produção. Quando eu chego no lugar, esse é um ponto importante, quando eu chego no lugar, eu faço uma pré-produção, eu continuo a pré-produção. Eu não chego na Eritreia, ou na Libéria, ou no Congo, e pego a câmera e saio gravando. Mas jamais. Aonde eu vou, como eu vou, onde eu posso. E muitas vezes eu contrato o meu guia, que passa a ser o meu braço direito, lá. Você não contrata antes? Muitas vezes não. Eu chego no lugar com a pessoa do restaurante, com a pessoa do hotel, preciso de uma pessoa assim, com esse perfil, papapá. E aí as pessoas vêm conversar comigo. E aí eu vejo nos olhos, sinto a maleabilidade, e aí contrato a pessoa. Sensacional essa dica mesmo, né? Da gente conhecer com quem a gente vai trabalhar. E a Marilise Basílio pergunta, tem alguma história ou reportagem que você mais gostou de fazer? Você falou já, né? Eu gosto muito de fazer, Marilise também, não citei, eu gosto muito de fazer road movie, né? Você citou, Sandra, o meu walking movie, adoro road movie. A Transiberiana, que foi um Globo Repórter que eu filmei em 2001, eu adoro. Fiz um filme, um documentário, logo depois da eleição do Trump, 2016, que se chamou Trens, Trilhos, Trump, foi ao ar no Canal Brasil. Eu acho que está na Globoplay, é fácil de achar online. Adoro esse tipo de filme com deslocamento. A Vitória Sampaio pergunta, você já passou por algum conflito ético nas suas produções? Opa, Vitória, que pergunta boa, certamente. Sempre tem que tentar resgatar que o conflito do vou ajudar ou vou prejudicar essa pessoa é comum, né? É frequente na minha cabeça. Mesmo tendo tido a autorização da pessoa. Vou dar um exemplo claro aqui. Fui fazer um documentário no Saara Ocidental. O Saara Ocidental, eu adoro esse documentário. Desse documentário eu gosto muito. Porque é uma situação da qual não se fala. O Saara Ocidental foi ocupado militarmente pelo Marrocos. É a última colônia na África. Existe uma colônia na África, que é o Saara Ocidental. E não se pode gravar lá. O governo marroquino, ou gravar chapa branca. Gravar acompanhado de alguém, mas é um trâmite burocrático danado, e eu não queria fazer esse tipo de jornalismo, eu queria um jornalismo real. E aí eu consegui, depois de muita pré-produção, um guia, um professor super legal, e quando eu cheguei lá no Saara Ocidental, o professor Maiara, eu falei, professor, eu posso gravar a sua imagem? Ele falou, claro, mas vão saber que você... Mas ele falou, olha, eu sou ativista, eu luto pela independência do Saara Ocidental, então pouco me importa, essa é a causa da minha vida. E eu ficava, caramba, se essa pessoa desaparecer depois por conta do meu documentário, né, como eu vou ficar? Esse é um tipo de conflito que aparece de vez em quando. E que os bons jornalistas vão ficar refletindo sobre mesmo, né? Isso é muito bom. A Lene Santos, que é do Pará, que eu já comentei aqui, ela fez uma pergunta que me interessa também. Como concilia a atividade de professor e documentarista independente? É difícil essa conciliação. Bom, a fórmula que encontramos na PUC foi a de, quando eu me ausentasse, indicaria alguém para me substituir. Então, às vezes eu indico alguém do mercado, às vezes a própria PUC, ou eu, como um acordo com a PUC, alguém do próprio departamento. E no início eu ficava culpado, não gosto muito dessa palavra, culpa, mas me sentia um tanto mal por deixar os alunos no meio do período. Às vezes o curso estava assim, embalando e eu saía por um mês. Mas aos poucos eu fui percebendo que eles usufruíam muito das minhas saídas, porque eu voltava com um baú cheio de relatos, né, enfim, decisões jornalísticas que eu tive que tomar, etc. E aí tem sido assim, se eu vou viajar, eu me comunico com a PUC, falo com a PUC e um professor assume o meu posto. E a Aline pergunta também, você falou da história do Bernardinho, qual foi a pessoa que você entrevistou que mais curtiu? Talvez uma curiosidade que a pessoa tinha, que você gostou muito de entrevistar, e qual foi a pessoa mais difícil de entrevistar? A que eu mais curti... difícil essa pergunta, né? Tendo feito, não sei. Aliás, é uma boa estatística, né? Quantas entrevistas até hoje eu já fiz? Nossa, milhares. Mas se eu fosse pensar em entrevistas de fôlego mesmo, assim, de sentar e conversar com a pessoa por pelo menos mais de 20 minutos, meia hora.
Eu acho que algumas centenas de entrevistas, eu diria, acho que sim, acho que mais de 100 ou 200, não sei. Mas a primeira que me vem à cabeça é uma entrevista que eu fiz na Malásia, uma ideia que surgiu, eu estava fazendo um Globo Repórter no Sudeste Asiático, e aí me veio essa pauta, eu falei, quero aqui na Malásia conversar com uma jovem sobre sexualidade. Isso já tem tempo, isso foi 2001, então era bem mais difícil. E aí eu comecei, contato daqui, eu tinha um contato em Singapura, tinha nenhum contato na Malásia. Até que eu cheguei a uma menina e ficamos amicíssimos, somos amicíssimos até hoje, e nos sentamos lá pelas tantas num parque, ela de véu, de hijab, né? Enfim, muçulmana, e tivemos uma conversa extremamente franca e ao mesmo tempo extremamente delicada. E acho que eu fui muito preocupado em não cruzar uma certa fronteira de delicadeza, de pertinência, o que eu poderia perguntar para ela. Em certos momentos eu perguntava uma coisa ou outra, eu via que ela ficava roxa, eu falava, desculpe. Opa, acontece. Acontece, peraí, pessoal. Eu tô feliz que não caiu a internet, até ia dizer para você que se por acaso cair, você continue falando que eu já entro, tá. Porque nesse horário é complicado. Houve uma cambalhota do vídeo aqui. Entrou pra história, tá vendo? Essa é a primeira entrevista assim, que me vem à cabeça. Eu tive muito prazer com essa entrevista. E a outra, a mais difícil? Ou a mais a pessoa mais difícil de entrevistar. Quem foi a pessoa mais difícil de entrevistar? Eu fui fazer uma vez um documentário na fronteira México-Estados Unidos com imigrantes mexicanos que iam cruzar a fronteira ilegalmente dos Estados Unidos. E, naturalmente, uma situação difícil, né? Mas eu me lembro que quando esse material bruto chegou ao editor aqui no Brasil, ele me ligou e disse, não tem documentário. Eu falei, por que não tem documentário? Ele disse, porque as pessoas respondem monossilabicamente. Eu falei, vamos montar a narrativa com respostas monossilábicas. E teremos, na equação de 26 minutos, que era o programa do Futura, teremos mais narração em off, teremos mais situações de sobe-som, e funcionou muito bem, mas era muito difícil de extrair. E eu me lembro que ali eu também senti na hora uma sensação de frustração muito grande, porque eu achei que haveria uma interação forte, e essa interação foi até uma certa página, foi limitada. Daí o off ajudou, né? Sim. A Noêmia Cibele diz, pode fazer live com ele todo dia contando histórias, então a gente pode aqui combinar que quando acabar essa nossa quarentena, a gente pode, quem sabe, marcar uma data para você vir aqui, e aí os alunos conseguem conversar com você mais próximo. Não sabemos quando vai acabar, quando a gente vai poder, mas o convite está feito. Eu vou com o maior prazer. Não me convide para viajar, que eu aceito sem saber o que é. De repente você acha alguma pauta para fazer aqui em Curitiba, alguma história para contar e vem para cá. Claro. O Lucas Souza, ele pergunta, ele é nosso formado, já trabalha um pouco com audiovisual, ele pergunta em quais equipamentos investir para ser um vídeo repórter, o que tem na mochila do Nachibim. Eu vi a sua mochila nessa matéria da Eritreia, e eu falei, gente, mas que mochilinha pequena, juro, é uma mochila minúscula agora, né? É uma mochila... É uma mochila minúscula, é uma mochila comum. Deixa eu tentar passar o cansado. O Nachibim vai pegar a mochila, enquanto isso a gente fica aqui esperando, que acho que vale a pena. E nos vídeos dele, era essa mochila mesmo, né? A cinza ou é outra? É uma mochila pequena. Conta pra gente, então, o que tem dentro dessa mochila? Que câmera, que tipo de equipamento? Tem iluminação, tem microfone, tem tripé? Tem tripé, tem um tripé que eu encaixo, tem 2 bolsinhas laterais, numa eu encaixo a garrafinha de água, no outro tripé, um tripé de, não sei, 40 centímetros, leve, uma luz de LED, uma luz portátil, para iluminar só o primeiro plano, não vai iluminar um ambiente, não tenho essa pretensão quando viajo. Que mais? Baterias, claro, mídia, cartões, microfone eu levo um direcional, um de lapela, 2 de lapela, perdão, um para mim e o outro para o entrevistado, mas uso muito mais o direcional, porque eu busco o máximo de naturalidade possível, é uma opção minha, então eu não gosto muito de plugar o lapela do entrevistado. E o direcional é aqueles de segurar?
Eu boto, na câmera. Encaixo no topo da câmera, né? Como eu não tenho ninguém me ajudando. Né? Uhum. E eu gosto eu particularmente gosto, né, do que eu chamo de estética real do áudio. Assim, tô com a câmera aqui, o direcional apontado para você. Se alguém me falar algo que me interessa aqui, eu faço uma panorâmica. Se você falar outra coisa, só vai ficar em segundo plano. E aí qualquer coisa eu volto para você. O que mais? Uma capa de chuva para a câmera, isso é importante. Um guarda-chuva para mim, porque se estiver chovendo muito forte. Eu não troco lente, eu vou assim com minha câmera básica mesmo, sabe? Eu estou usando atualmente uma câmera pequena, uma Sony assim, desse tamanho, sei, deve ter 20 centímetros de comprimento. O que mais, pessoal? Não sei se eu estou me esquecendo de alguma coisa. Eu acho que eles gostariam de saber que câmera é mesmo, assim, a especificidade da câmera. Talvez seja alguém que esteja querendo também investir no equipamento. Como é que você indica na hora de comprar uma câmera? Como é que busca isso? Como é que você faz essa busca? É um tanto pessoal, né? Eu digo pessoal, depende, primeiro passo é orçamento, né? Quanto tem para gastar com a câmera, né? Eu gosto muito, eu estou acostumada 2 décadas a usar as chamadas camcorders. Então, né, eu prefiro o corpo desse tipo de equipamento em comparação com as DSLRs, que eu acho que não são câmeras de guerrilha, são câmeras para situações de gravação mais sob controle. E o celular é uma ferramenta e tanto também para se gravar. Eu não me considero, digamos, tão fluente, né, quanto eu sou com a camcorder. Com a camcorder eu realmente me sinto como se fosse um terceiro braço meu. Então eu uso sempre uma câmera... E agora está sendo muito mais prazeroso, porque minha câmera está bem mais leve. Eu não sei o modelo dela de cor, mas eu posso, se quiser, eu posso pegar agora, eu posso passar mais tarde. Acho que você pode passar e eu aproveito e converso com os alunos todos em aula e a gente coloca ali, ou você entra depois na Rede Teia, na nossa live, e coloca nos comentários. A gente ia adorar se você entrasse. Eu acho que entra sim. É Sony FX100, se não estiver enganado. Sony F de faca X100. É uma Sony 4K. Então, Lucas Souza, se você estiver pensando, vai procurando essa aí. Aí a gente tem a Thalita Marchiori, que foi também do Geração Futura, então conhece você lá dos treinamentos do Geração, legal, dizendo que você é sensacional. Obrigado, a Brenda Nierov, não sei falar o sobrenome da Brenda, Niviorovski. Suas histórias são contagiantes, eu poderia escutar por horas. Adorei, obrigada, Luiz. Obrigado. A Noite Stelli também dizendo, pode vir, os curitibanos têm fama de antipáticos, mas é tudo intriga da oposição. Não, que besteira isso. Pelo contrário, eu fui a Curitiba poucas vezes, mas sempre adorei. Então venha mais, já que você veio poucas vezes, volta o seu olhar aí, as suas pesquisas para Curitiba, vem fazer alguma coisa aqui com a gente. Eu quero agradecer muito. Essa conversa, assim, valeu por muitas experiências de aula, né, que a gente troca com os alunos, foi sensacional, muitíssimo obrigada mesmo. A gente brinda a educação falando com alguém que trabalha com afinco por um jornalismo de qualidade, né, um jornalismo audiovisual de qualidade, e eu queria que você deixasse um recado para os alunos, incentivando, porque a gente sabe da importância do jornalismo, né, e às vezes a gente leva tanta... O jornalismo está apanhando tanto, né? A gente ouve tanta gente falando mal, xingando as emissoras, e a gente tem que sobreviver porque não há democracia sem jornalismo. Então, eu queria um último recado seu. Claro, somos tão importantes, assim, ao mesmo tempo que não devemos nos considerar o quarto poder, né? Assim, devemos colocar os nossos pés no chão, mas saber que fazemos um trabalho de extrema importância e de extrema relevância. O meu recado para os jornalistas seria o seguinte: sejam perseverantes, perseverem, porque nem sempre damos certo, vou colocar entre aspas, esse damos certo em 1, 2 ou 3 anos, né? Dar certo é já ter um trabalho, um emprego que gere renda suficiente para pagar as contas, pagar o aluguel, etc. A gente tem um tempo de maturação econômica um pouco mais longo em geral, em comparação com o advogado, com o médico, com outras profissões. Então perseverem, sabe? Eu conheço alguns jornalistas que quase desistiram, e eu sou um deles. Assim, cheguei em algum momento, quando eu estava por aí mochilando, acho que eu não vou fazer jornalismo não, vou largar o jornalismo, vou criar abelhas, não sei. Não que criar abelhas não seja legal, mas perseverem. Não façam um concurso público de uma hora para outra porque não estão conseguindo trabalho no jornalismo. Treinem, se dediquem, porque o espaço vai surgir. E o nosso mercado, é claro que a gente está numa fase extremamente atípica,
mas o nosso mercado vem numa curva ascendente. Então, há espaço para todo mundo. E muito obrigado pelo convite, foi um prazerzão. Muito eu adorei mesmo. Também. Agora a gente espera você por aqui. Muitíssimo obrigado, foi ótimo. Irei. O Dia da Educação com essa conversa com você. Obrigadão mesmo. Obrigado a vocês, um abraço em todos. Obrigado, Sandra. Tchau, tchau. Tchau, gente, tchau, muito beijo. obrigada.